Olá, boa tarde para você. São 16 horas e 17 minutos e este é o Justiça Agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal analisa ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a lei de responsabilidade fiscal. A repórter Carla Lucena acompanha e tem as informações para a gente. Boa tarde, Carla. Olá, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É exatamente isso. Agora à tarde, os ministros estão dando seguimento ao julgamento das ações que questionam artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse foi um julgamento que começou hoje pela manhã. O relator é o ministro Alexandre de Moraes e ele apresentou o voto, está apresentando o voto, na verdade, com uma metodologia diferente. Ele decidiu colocar todos os questionamentos em itens e a cada item os ministros aqui estão votando. E diante dessa metodologia, pela manhã, das 8 ações que foram apresentadas, 2 não foram conhecidas, ou seja, os ministros não chegaram a analisar esses pedidos por terem algum impedimento processual para a continuidade dessas análises. Ainda pela manhã, 9 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal foram considerados constitucionais. E agora à tarde, um dos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal foi considerado inconstitucional pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Esse item considerado inconstitucional tem a ver com a possibilidade do Executivo não repassar recursos para os outros poderes quando esses poderes não cumprirem o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O ministro Alexandre de Moraes disse que nesse ponto a lei violou a Constituição. Vamos ver um trecho do voto dele. Para mim, esse parágrafo 3º do artigo 9º, ele encerra a desconfiança total em relação a Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que não cumprirão o caput e dá um superpoder ao Executivo que, mesmo erroneamente, como ocorre em várias vezes, pode cortar unilateralmente, sem o diálogo institucional. Me parece que os poderes estando no mesmo patamar, isso é uma hierarquização absolutamente inconstitucional. Voto pela procedência da ADI 2238 em relação à inconstitucionalidade, declaro, do artigo 9º, parágrafo 3º. Bom, e após então o voto do ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, ele adiantou o voto dele justamente para fazer uma proposição aos ministros. Em vez de considerar esse item inconstitucional, fazer com que ele seja interpretado conforme o que diz a Constituição Federal. O ministro Edson Fachin votou em seguida e seguiu essa proposição, essa divergência apresentada pelo ministro Dias Toffoli. Essa discussão não foi finalizada, volta daqui a pouco depois do intervalo e a cobertura completa da sessão de hoje você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora segue com você, Érica. Obrigada, Carla. E a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam hoje mais de 200 quilos de cocaína em um barco que estava sendo transportado num caminhão cegonha. Foi durante uma fiscalização na BR-277 em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. Os agentes desconfiaram da nota fiscal da embarcação, aparentemente sem uso, ter sido emitida há 3 meses. Além disso, o peso indicado era menor do que o verificado. O motorista alegou desconhecer a existência da droga. O inquérito foi instaurado para apurar o caso. E esta edição do Jornal do Justiça Agora fica por aqui. A gente tem um novo encontro ainda hoje no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.